títulos entre times da Série A. O Juventude, então, com 26 anos, desde 99. Aí o Vasco. E aí as equipes que estão há 9 anos, né? O Vasco e Inter desde 2016. Corinthians e Red Bull Bragantino há 6 anos, desde 2019. Fábio Carille chegou, então, no Vasco para tentar melhorar essa situação. Uma camisa gigantesca. Nós, dentro de campo, nós, comissão, temos que fazer com que esse apoio seja a nosso favor, com a nossa atitude, organização e comprometimento com essa instituição, com essa camisa tão pesada, e nós dentro de campo ali com o nosso trabalho representar muito bem essa torcida apaixonada. Hoje é a busca por um zagueiro e jogadores que atacam profundidade, jogadores de velocidade, jogadores de lado. É um grupo, por suas características de ter muito a bola no pé, de vir buscar jogo, e a gente está buscando jogadores que agridem mais espaço, que levem a linha defensiva para trás, né? É claro que com o trabalho a gente pode melhorar esses jogadores que nós temos, mas o ideal é ter jogadores com essa característica aí para que possam incomodar mais o adversário. Penso que quando tem qualidade a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos, né? Se estiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo, mas o mais importante, que tem qualidade, pode ser com Alex Teixeira, daqui a pouquinho pode ser com Estrela, 2 meias, jogadores que... o Estrela é um menino, mas os outros 3 jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira, possibilidade que eu tenho pensado sobre isso sim, e quero levar para a prática para ver se vai dar certo. Bons pontos para a gente discutir também com Jailson e com Breler sobre como montar esse Vasco ideal. Roberta Barroso, então, conosco mais uma vez. O Carille, então, pedindo reforços, jogadores com características diferentes, tentando aproveitar o talento que ele também já tem por lá, não é, Roberta? Verdade, Bruno. O Vasco que estreia, inclusive, no Campeonato Carioca nesse próximo sábado contra o Nova Iguaçu, mas sem o Carille no comando. Vai ser o treinador da base, o Ramon Lima, mas o Carille já vem trabalhando aí no clube. Ontem foi apresentado. Ele mesmo falou que o estilo dele de jogo é o 4-2-3-1, mas que se adapta às características dos jogadores, exatamente como você falou, Bruno. Ele disse que não é um técnico engessado. O Carille ficou muito marcado, né? Aquela fama de ter um time defensivo, e ele atribuiu isso inclusive ao Corinthians de 2019, mas falou que foi justamente pelas características dos jogadores e por isso tinha ali um time mais reativo e que vai se adaptar às características dos jogadores do Vasco. Inclusive trouxe aí Payet e Coutinho podem jogar juntos, na opinião do Carille. Sim, se estiverem bem, então cabe a ele dar suporte para esses atletas atuarem juntos, porque eles, claro, têm qualidade. Agora, falando aí de reforços, ele disse que quer um zagueiro, mais um zagueiro para o Vasco contratar, e ele confirmou que inclusive seria analisado também o nome de Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. E segundo a rádio Itatiaia, está praticamente acertada então essa ida do jogador para o Vasco da Gama. Mas a gente fica então aí nessa expectativa. O Carille disse que era um nome que estava sendo avaliado, e aí a Itatiaia diz que está muito bem, então, encaminhada essa contratação. E por falar em contratações, eu vou passar, então, aqui a listinha do Vasco que o time já trouxe, então, para essa temporada. Ontem anunciou o goleiro Daniel Fusato, ele que estava no Eibar da Espanha, chega para disputar a posição com o Léo Jardim, mas o Léo Jardim ali como titular. O meia Tietê também já foi anunciado, que disputou esse último campeonato, esse último ano pelo Botafogo, mas aí o contrato dele terminou, não foi renovado, então foi anunciado pelo Vasco da Gama. E tem outros 2 zagueiros acertados: Lucas Freitas, ex-Juventude, e Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro. Então esses jogadores devem chegar ao Vasco da Gama também, e aí a saída também do zagueiro Lemos para o clube. A gente vai trazendo então todas as informações desse Vasco agora de Fábio Carille. Bruno, Mari, volto com vocês. Maurício Lemos, que está há muito tempo sem jogar, perdeu espaço no Atlético e nem consideravam mais ele ali no elenco. Estão um tempo tentando alocá-lo em alguma equipe, e esse negócio pode acontecer então com o Vasco. Vamos falar do Vasco, que apresentou mais um reforço para a temporada. O goleiro Daniel Fusato já conheceu o restante do elenco e conversou com a TV do clube. Vamos ver o goleirão? Tem paredão novo na Colina. O goleiro Daniel Fusato foi anunciado
e já iniciou as atividades no CT Moacir Barbosa. Logo no primeiro dia no clube, deu suas credenciais para o torcedor. Eu tento sempre ser um goleiro agressivo, acho que ajudo bastante na cobertura defensiva. Gosto também de tentar ajudar ao máximo nas bolas altas, nos cruzamentos. Elogiou também o titular Léo Jardim em uma dupla de goleiros com passagem pela Europa. Conheço o goleiro que ele é, das suas qualidades, estou muito feliz de poder compartilhar o dia a dia com ele e com certeza vai ser de grande crescimento tanto para mim quanto para ele. Um reforço que chega ao Vasco feliz após 8 temporadas no exterior e espera dar alegrias para a torcida que apoiou muito a sua contratação nas redes sociais. Vamos todos cantar de cor. Apresentado, né? Oficialmente, né? A gente já falava aqui da chegada. Anúncio oficial. Lucas Oliveira, zagueiro chegando. A gente falou do goleiro. Tem esses 2 anúncios e outros para chegar aí, Pedrosa. Sim. Quem tá para chegar mais o torcedor, essa época fica ansioso. Quer te ouvir, Pedrosa. Sem dúvida. O Vasco tem uma negociação bem encaminhada com o Lemos, uma informação que a gente trouxe aqui na segunda-feira, que a negociação estava acontecendo de forma exclusiva. E ontem eu tive a confirmação de que a expectativa do Vasco é assinar com esse zagueiro ainda nessa semana. Maurício Lemos, uruguaio, ex-Atlético Mineiro. Perfeito. Jogador que foi muito importante no Atlético Mineiro em 2023. Sob o comando do Filipão, foi um dos melhores zagueiros do Brasil. No ano passado não teve tantas oportunidades no Atlético Mineiro porque brigou com o treinador Gabriel Milito e ficou fora da lista de relacionados diversas vezes. Teve uma conversa com o Vasco para vir no meio do ano, mas tinha alguns valores a acertar com o Atlético Mineiro. E a informação que eu recebi ontem é que o Vasco fez uma proposta de empréstimo e o Atlético Mineiro já aceitou. O Lemos também acenou positivamente para essa vinda, só que tinha essa concorrência do Grêmio e do Peñarol que também chegaram pesado. Então o Vasco está naquela realmente stand-by, bem encaminhado, bem otimista para a chegada do Lemos já nessa temporada. Outro ponto que o Vasco tem buscado, inclusive falado pelo Fábio Carille ontem em entrevista coletiva, é sobre um ponta, tanto direita quanto esquerda, mas principalmente um extremo esquerdo. Então eu tenho 3 nomes aqui que o Vasco tem um interesse de fato. Um mais quente e outros mais em outro estágio de negociação. Conta pra gente. Primeiro, Wanderson, jogador que o Vasco fez um empréstimo ao Internacional, fez uma proposta de empréstimo. O Inter negou prontamente, porque foi uma proposta somente de empréstimo. Então, o Inter quer uma venda de 3 milhões de dólares pelo Wanderson. O Vasco não pretende comprar o Wanderson nesse momento. O que o Vasco pretende, até porque o Inter contratou o Vitinho do Red Bull Bragantino, está próximo do Vitinho do Red Bull Bragantino e já tem o Wesley na posição, o Vasco está naquele esquema de, estou monitorando, porque esse jogador vai se tornar a terceira opção e deve fazer uma proposta de empréstimo, pagando pelo empréstimo e dividindo os salários. O Wanderson tem um vencimento aí de cerca de 800 mil reais. Eita. E o Vasco não pretende pagar esse salário no valor inteiro. O outro jogador, Coelho, a pedida inicial do Atlético Paranaense era de 6 milhões de dólares, agora baixou para 5 milhões de dólares. Então o Vasco também monitora esse jogador. Definitivo, exatamente, né? Monitora para comprar. É um jogador que o Felipe gosta muito, que a diretoria gosta muito também. E o outro, mais distante, mas que o Vasco também fez uma consulta, informação exclusiva que a gente trouxe ontem também lá no canal do Pedrosa, é o Vitor Sá, conhecido da torcida do Botafogo. Tava no Botafogo. Ponta esquerda, está no Krasnodar da Rússia, é o líder do campeonato russo e por isso, nesse momento, essa negociação é muito difícil, é quase inviável. Mas o Felipe ligou, ouviu que o Vitor Sá teria até o interesse de voltar ao futebol brasileiro, tem pessoas aqui da família dele que moram no Rio de Janeiro ainda, enfim, é um jogador que para mim seria uma boa contratação, mas nesse momento não tem nada encaminhado, porém as conversas existem. Vitor Sá seria um bom nome, foi bem no Botafogo, né? Um jogador que faz gol, joga no lado de campo, aberto na esquerda, pelo menos no Botafogo atuava, mas assim, muito rápido também. Como o Pedrosa já colocou aqui, essa é uma negociação mais difícil, né? E tem a possibilidade de Wanderson e Coelho. Quem que você prefere, Pedrosa? Coelho ou Wanderson? Eu gosto muito do Coelho, tá? Eu acho o Wanderson um bom jogador. Seria ótimo se viessem os dois, para poder preencher essa lacuna da ponta esquerda e o Coelho joga na ponta direita também. É o jogador que tem essa valência. Mas entre esses nomes que eu falei, eu preferi o Vitor Sá. Depois do Vitor Sá, eu gosto muito do Coelho. Eu acho que o Coelho é um jogador extremamente polivalente, novo, jovem, já tem bagagem de futebol brasileiro, fez uma boa reta final com o Atlético Paranaense, apesar do Atlético ter caído. Ele foi um cara que salvou o Atlético muitas vezes. Então, assim, se fosse entre Wanderson e Coelho, eu iria no Coelho. E dessa garotada aí que vai jogar o início do Campeonato Carioca, alguém pra gente já observar, alguém que pode se destacar e ser integrado depois
com o elenco principal? Tem algum garoto que já te chama a atenção, Pedrosa? Ou alguém até mais experiente que está nesse grupo que vai começar para dar mais uma bagagem? A gente falou do Vitor Luiz, tem mais alguém para encorpar? O que pode esperar desse início? E algum garoto que a gente tem que olhar com carinho? Olha, eu gosto muito do JP, gosto do Estrela, gosto do Leandrinho, mas que o Leandrinho está com a seleção sub-20, então ele não vai participar lateral desse primeiro esquerdo. momento, exatamente. O Paulinho, que é um lateral direito muito interessante. O Luiz Gustavo é um cara que sempre foi bem na zaga do Vasco, canhoto, jogador forte, que já estava até cotado para jogar algumas partidas no ano passado, mas acabou, o Vasco preferiu jogadores mais experientes naquela reta final. O próprio Lincoln, como eu disse aqui, já fez um gol no Internacional, já jogou profissionalmente. Então tem jogadores interessantes aí que eu acho que o torcedor do Vasco tem que ficar de olho. Não sei se vão fazer parte do elenco profissional depois que os principais jogadores estiverem jogando. Mas eu acho que se fosse para colocar um top 3 aí, de ficar de olho, é o JP, é o Estrela e também o Luiz Gustavo. São garotos que já apareceram no time principal, né, Venê? Que já mostraram talento, já mostraram, né, que tem qualidade. Parece que no Vasco, né, pessoal, tem a oportunidade, mas acho que tem que mostrar serviço rápido, a exigência da torcida. Às vezes o time não está encaixado e fica mais difícil para um garoto mostrar valor, né? A gente vê, de repente, no Fluminense é mais fácil de destacar. No Flamengo tem uma grande concorrência, mas parece que no Vasco a pressão é maior, né? Eu concordo com você, só que na temporada passada acho que foi muito mais um erro do técnico, no caso o Rafael Paiva, porque ele parou de utilizar alguns jogadores. No caso do Estrela nem tanto, porque ele se machucou. Mas, por exemplo, o JP, de repente o JP parou de ser relacionado para as partidas e foi de um jogo para o outro. E eu falei aqui durante a temporada 2024, não estou sendo engenheiro de obra pronta. Acho que o JP é um jogador que pode aproveitar esse início de Campeonato Carioca, caso ele seja utilizado, e o próprio Estrela também, voltando de uma lesão que ele teve séria aí. Eu acho que ele pode aproveitar o início do Carioca para ganhar ritmo de jogo. São dois bons jogadores que eu gosto bastante no Vasco da Gama. Inclusive, a melhor partida do Vasco com o Rafael Paiva, os dois estavam, não é isso, Pedrosa? JP e Estrela contra o São Paulo. Foi. 4-1 aqui. Participaram de gol e assistência. Pois é, e de repente, repito, o Estrela ele não teve culpa, o Paiva, mas no caso do JP, acho que o Paiva não soube administrar muito bem. Outro garoto que também foi bem em alguns jogos e depois perdeu o espaço foi o GB. Atacante GB, fez gol no Red Bull Bragantino, também é um garoto que tem qualidade, alto, forte, também é importante, interessante dar uma olhada. E só para trazer mais uma informação, Flávio, em relação a renovações, o Vasco tem uma conversa com o Léo Jardim, a gente trouxe aqui também, com o Verratti, com o Paulinho, com o Ryan e com o Pumita. São jogadores que estão em situações diferentes. Paulinho, Ryan e o Pumita têm contrato até o final de 2025, então o Vasco quer renovar para não perder por pré-contrato. O Verratti é um jogador que as conversas devem ser encaminhadas nesse mês ainda, porque estão conversas atrasadas desde o ano passado. E também Pumita, Paulinho, Ryan, Verratti e o Léo Jardim também é uma coisa só para sacramentar essa situação. O Vasco tem tido muita dificuldade porque está tendo que pagar comissões e dívidas que a 777 deixou desde o ano passado, com vários e vários jogadores. Um exemplo, por exemplo, o Serginho. O Serginho ganha cerca de R$400 mil por mês, recebeu proposta da Turquia e não quis ir. 50% o Vasco pagaria e 50% o time da Turquia pagaria. Ele recusou, está ganhando bem, está no Rio de Janeiro, ninguém obrigou o jogador a assinar contrato, ele tem o direito de recusar, né? É um erro de quem fez o contrato. Jogou sempre também, né? A culpa não é do jogador. O jogador tem Beleza, eu no lugar do jogador não ficaria isso. numa zona de conforto. É muito fácil eu falar isso aqui sentado. Mas, gente, culpar o jogador nesse caso é igual culpar o Carlinhos lá no Flamengo. Não tem culpa nenhuma. Vasco anuncia a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. O Vasco anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos. A diretoria vascaína chegou a um acordo com os representantes do jogador, e o vínculo do atleta será até dezembro de 2026. O defensor pertencia ao Cruzeiro e estava emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão. O clube mineiro manterá 30% dos direitos econômicos do zagueiro, que chega sem custos a São Januário. Nascido no Rio de Janeiro, o zagueiro ganhou destaque com a camisa do Atlético Goianiense e atuou pelo clube goiano entre 2018 e 2021. No ano seguinte, foi contratado pelo Cruzeiro e foi titular na campanha do título da Série B daquele ano. Depois, ainda passou pelo Real Valladolid da Espanha, até chegar por empréstimo ao time japonês. Oliveira é o terceiro reforço anunciado pelo Vasco na atual janela de transferências. Antes, a diretoria já havia confirmado as chegadas do volante Tietê e do goleiro Daniel Fusato. O clube também já tem acerto com o zagueiro Lucas Freitas, ex-Juventude.
E aí, torcida, o que acharam do vídeo de hoje? Deixem nos comentários sua opinião, e se gostaram deixem seu like. Até o próximo vídeo!